Boa noite, a paz do Senhor, igreja. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. E antes de começar a mensagem, antes de entrar na mensagem, eu queria esclarecer algumas coisas. Eu e minha esposa, eu e minha família, minha casa, nós caminhamos com Cristo já há algum tempo. E a partir de um momento em nossas vidas, nós recebemos uma responsabilidade do Senhor em ministrar a mensagem dEle. E durante esse tempo nós passamos por alguns lugares, algumas culturas, nós passamos por alguns aprendizados, e nós descobrimos que ministrar a mensagem do Senhor não significa só estar com o microfone na mão no lugar mais alto da igreja. Nós descobrimos que ministrar a mensagem do Senhor é dormir e acordar na presença dEle. Então o nosso compromisso com a igreja, eu estou falando aqui, é a primeira vez que eu ministro aqui num domingo, num culto de família, num culto litúrgico. Então eu quero, com isso, nos apresentar. Toda vez que eu falo de mim, quem me conhece há mais tempo, sabe que toda vez que eu falo de mim, eu estou falando da minha casa, estou falando da minha família. Toda vez que eu falo de mim, vai ouvir sobre mim, sobre minhas filhas e minha esposa. Então, a partir de hoje, para aqueles que não nos conhecem, para aqueles que nos veem aqui, nós somos uma família rendidas ao Senhor. Nós somos uma família que serve ao Senhor em integridade. Nós já fomos chamados de missionários. Nós éramos missionários em tempo integral, porque nós acordamos fazendo a obra, dormimos fazendo a obra, já dormimos na obra. Nós não temos medo de nada e estamos muito felizes de estar fazendo parte do que essa igreja está vivendo. Enquanto o Juninho falava do rio que fluía, eu não posso perder a oportunidade de falar nesse mesmo assunto. Me permita ser repetitivo e insistente nesse assunto. Há muitas semanas nós estamos ouvindo falar aqui em cima sobre o rio que flui, sobre o barco no rio, sobre a igreja fluindo, sobre a imersão que nós temos que nos aprofundar. Eu decidi fazer parte disso nessa igreja. Eu decidi imergir no rio do Senhor. Eu decidi perder as minhas forças, entrar no lugar onde dá mais pé. Enquanto o Juninho falava, eu lembrei de um vídeo que tem na internet, que roda aí há muito tempo. O cara está dando uma entrevista, ele está no cais, tem um navio atrás dele, um barco, e ele está aqui no cais dando uma entrevista. E a repórter pergunta para ele: nossa, mas você juntou dinheiro o ano todo para fazer essa viagem? Era um passeio de barco que só tinha uma vez no ano. E ele está todo feliz, todo eufórico. Não, eu perdi o ano passado, mas eu trabalhei duro, eu juntei dinheiro, eu parei de fazer festa, eu parei de viajar, de fazer compras para mim ir nesse passeio. E enquanto ele estava ali falando, dando entrevista, se alegrando, o barco saiu. Está tudo filmado, está na internet, isso é verdade. O barco saiu e o pessoal começa a gritar. Ele olha para trás, ele pensa que é brincadeira. Quando ele olha para a câmera de volta, ele está frustrado. A repórter ficou sem graça, porque fez ele perder o passeio. E ele, frustrado, olhou. Aí falou: o ano que vem tem de novo, né? Quanto tempo você vai esperar para entrar no barco? É muito bom vir nos domingos, se alegrar, chapar no Espírito, mas nós temos que emergir nele. Nós precisamos embarcar. Porque talvez você vai olhar para trás e vai ver a igreja voando. E vai pensar: eu podia estar lá. A sua vez é agora. A sua chance é hoje. É no tempo presente que Deus trabalha.
Eu costumo falar que Deus trabalha no presente, nos lembrando do passado para projetar o nosso futuro. Ele fala, eis que eu farei tudo novo. A fala dele é no presente. Se ele vai fazer novo, ele está preparando o futuro para fazer o passado diferente. Então entenda, o que você passou até aqui é só história. A partir daqui é promessa, é futuro. Ele prometeu, ele vai fazer. Nós precisamos sair da zona de conforto e ter mais ousadias. Eu estou aqui hoje porque eu senti no meu espírito de ministrar no dia de hoje. Eu senti no meu espírito de fazer uma mudança na minha vida, na minha casa, no meu trabalho. E a partir do momento que eu tomei essa decisão de fazer essa mudança, o Senhor colocou um propósito no meu coração. E esse propósito era, a primeira ordem era, pede para pregar no domingo. Tentei no domingo aqui à noite e não consegui. Não consegui. Na segunda-feira eu encontrei com o Júnior. E no mover ali que nós estávamos, eu senti de novo a mesma vontade. E eu falei, cara, eu não sei qual o nível de ousadia que eu estou ultrapassando. Mas eu senti de pedir para pregar no domingo. Eu ia mandar mensagem para vocês 3. Para os pastores. Mas eu senti de ministrar no domingo. O Senhor me deu uma mensagem, me deu uma palavra e me deu essa ousadia. Eu não sei o que vai acontecer aqui agora. Você tem liberdade para falar comigo, para fazer o que quiser. Ele falou, não. Eu justamente ia mandar mensagem para o meu pai e para o meu irmão, para que você ministrasse. Na terça-feira eu falei com o Régito a mesma coisa. E aí o Espírito alinhou todos os propósitos. Nós entramos num barco. Nós entramos no rio. Nós não temos mais como voltar. Nós estávamos falando ontem, eu falei, um rio nunca acaba. Quem já viu o final de um rio? Quem já foi até o final de um rio? Eu já fui até o final de um rio. Sabe onde ele dá? No mar. Você não tem como voltar. Sabe o que isso significa? Quanto mais nós estamos nele, mais ele vai nos aprofundar nele. Quanto mais nós queremos dele, mais ele vai nos dar dele. Essa música Renova me fez lembrar do dia do meu batismo. Eu voltei lá no ano de 2001. Eu vi minha mãe chorando, minhas irmãs chorando. Enquanto eu subia ali no altar, lá tem um tanque batismal no púlpito. E essa música Renova me fez lembrar daquele dia porque nós cantamos em cima do púlpito. Depois do batismo nós cantamos essa música. E de novo o Senhor falou, eu estou te fazendo lembrar do passado, hoje no presente, para projetar o seu futuro. Não esqueça disso. Não esqueçam disso. O que eu tenho para ministrar aqui hoje é uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração há alguns anos atrás. Como eu disse, nós temos essa entrega, nós temos essa vida entregue a Ele. Então, Deus nos usa através das circunstâncias que vão acontecendo. Então, depende muito do que está acontecendo no local, Deus vai nos usar. É claro, nós temos que planejar a nossa vida, nós temos que planejar nossos estudos. Quando se fala de igreja, quando se fala de culto, de liturgia, nós temos que planejar as coisas, planejamos nossas mensagens. Mas existem circunstâncias que Deus nos pega na surpresa. E uma vez um pastor de uma igreja, ele estava desanimado, estava triste. E o povo da igreja estava com medo que ele entrasse em depressão. E me chamaram. Eles falaram, Ricardo, nós queremos fazer uma surpresa para o nosso pastor. Você pode ministrar no dia? Nós vamos, todo mundo da igreja, vamos na casa do pastor, fazer uma surpresa para ele. E nós vamos fazer um culto. E quer que você traga a palavra. Eu falei, amém. Amém.
pregador da mensagem, vários esboços na Bíblia, e o Senhor me deu a palavra no dia e na hora. Quando eu entendi o que estava acontecendo, o Senhor me deu a mensagem. Mas essa mensagem, ela transformou não só aquele momento, ela transformou a minha vida. E desde então, onde eu tenho passado, eu tenho carregado essa mensagem. E por que eu vi a necessidade de ministrar hoje essa mensagem? Nós vivemos numa eclesiologia, numa doutrina em que a igreja precisa ter um apóstolo, ou um bispo, ou um pastor. Nossa igreja, nós temos 3 pastores. Mas será que é só deles a responsabilidade de cuidar das ovelhas? Cuidar da igreja, sim. A autoridade da igreja está sobre eles. Mas o cuidar das ovelhas, será que é só deles essa responsabilidade? Eu não quero advogar a causa dos nossos pastores. Eu não quero com isso expor nada, a gente não conversou sobre isso. Eu falei um pouco da mensagem, mas nós não conversamos sobre isso. Mas o que eu quero falar aqui hoje, colocar aqui hoje, é que na mesma proporção que nós somos ovelhas, nós podemos também ser pastores de alguém. No momento que nós oramos aqui por alguém, nós estamos pastoreando aquela vida. Os pais são pastores dos filhos, mas os filhos também podem pastorear os pais. Então a tônica da mensagem hoje é essa. A tônica da mensagem hoje é: a mesma proporção que eu sou cuidado do Senhor, que Ele tem cuidado de mim, eu vou cuidar de alguém. O mesmo cuidado que o Senhor tem de mim, eu vou expressar na vida de alguém. Abra comigo a Bíblia no Salmo 23. Eu queria, Jean, se possível, deixar o Salmo 23 inteiro aqui. Não sei se dá. Quem achou o Salmo 23, diga: Jesus, eu te amo. Quem não achou, diga: eu também. Aleluia. Tinha uma vontade de fazer isso. Vamos ler. O Salmo 23, o famoso Salmo 23, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Todo salmo é uma adoração. Todo salmo é uma oração. Então, o salmo, ele não se faz teologia de salmos, porque é uma poesia, é uma expressão de sentimentos. Então, quando nós olhamos uma expressão de sentimentos, nós vemos a experiência do indivíduo. Então, Davi está expressando sua experiência em 2 aspectos aqui no Salmo 23.
Davi, quando ele compôs e expressou o Salmo 23, quando ele declarou este salmo, ele assume dois compromissos. Ele assume um compromisso social e o compromisso espiritual. O compromisso social é a sua vida no Espírito. Quando ele fala, o Senhor é meu pastor, ele está dando o exemplo de que o Senhor cuida dele da mesma forma que ele cuida de suas ovelhas. Porque o indivíduo pastor aqui não é Deus, é Davi. Davi é o pastor das ovelhas. Davi é quem está ali no aprisco cuidando de suas ovelhas. Quando ele fala aqui, deitar-me faz em verdes pastos, ele está falando assim, o Senhor faz comigo a mesma forma que eu faço com as ovelhas. Quando ele fala, guia-me mansamente às águas tranquilas, o Senhor me leva às águas tranquilas, da mesma forma que eu levo as minhas ovelhas às águas tranquilas. E por que o compromisso é social e espiritual? Porque ele está manifestando no seu ambiente social o que ele vive no secreto, no espiritual. Trazendo para os dias de hoje, será que nós podemos orar ao Senhor assim? O Senhor é meu engenheiro e as minhas estruturas não serão abaladas. O Senhor é o meu advogado e eu não temerei as injustiças. O Senhor é o meu doutor, é o meu médico e a minha saúde nunca será abalada. Será que nós podemos trazer a presença do Senhor e confrontar com as nossas atitudes no nosso meio, o âmbito social, onde nós trabalhamos, onde nós convivemos, dentro da nossa casa? Será que nós podemos fazer como Davi e cantar nossas experiências e fazer com que o Senhor abençoe a vida de todas as pessoas que estão ouvindo? É por isso que eu amo a nossa igreja, a nossa casa. E não importa quem está aqui em cima adorando, louvando. As músicas são feitas por outras pessoas, compostas por outras pessoas. Mas nós sempre vemos um espontâneo acontecendo. Nós vemos sempre algo novo, algo que sai do padrão. Agora, por que isso? Porque é a experiência falando. A adoração não é aqui é só manifestação para o social, no coletivo. A adoração é em casa. A adoração é nas atitudes. A adoração é como nós nos comportamos no nosso local de trabalho, na escola, na família, na rua, quando nós estamos sozinhos. Ali é adoração. O Senhor resolveu pôr o altar dele no íntimo. No íntimo. O Juninho falou aqui de Elias preparando um altar. Se Elias não tivesse tido um secreto com Deus, não caía fogo ali. Então tudo que nós fazemos na aparência tem que ser manifestação do que nós somos no secreto. Nós só manifestamos, foi o que foi falado aqui há 2 semanas atrás, nós só manifestamos em público o que acontece no secreto. Quer que eu te fale uma coisa? A ciência diz isso. Existe na ciência uma matéria chamada mecânica quântica, que ela fala que tudo que é aparente veio antes do invisível. Então ninguém viu, aconteceu, agora é existente. Mas o que era antes ninguém viu. Mas Paulo falou isso e registrou na Bíblia que tudo que nós vemos veio do invisível, porque Deus é Espírito. Espírito é invisível, ninguém vê Ele, mas nós tocamos e sabemos que Ele está aqui. Então nós precisamos assumir essa postura. Nós precisamos tomar essa postura. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Porque é bonito vir na igreja, é bonito postar foto, é bonito fazer tudo isso.
Mas como que as pessoas que estão vendo essas fotos, as publicações, como que os nossos vizinhos nos vê? A Alexandra Abrantes, ela falou uma vez num culto que ela perguntou: quantos aqui trouxeram o vizinho? Quantos aqui tem coragem de chamar o vizinho do lado para vir no culto? Muitas vezes nós não convidamos porque não temos coragem e medo dele descobrir que nós somos crentes. Nós não podemos mais nos esconder. Acabou o tempo de dupla personalidade. Acabou o tempo de esfriamento. Acabou o tempo de viver na terra seca. Nós precisamos mergulhar no rio que está correndo, que vem lá diante do céu, diante do trono, e correndo no meio dessa igreja. E quando eu falo dessa igreja, não falo dessas quatro paredes, eu falo da nossa geração. Eu falo desse tempo. A palavra diz que nós precisamos entender o tempo e o momento para que nós possamos agir. Mas será que é fácil ser ovelha? Será que é fácil ser pastor de alguém? Eu quero trazer aqui algumas características de ovelha. E minha oração e o que sempre aconteceu é que, enquanto eu vou dando as características, você vai se encaixando. Não, nisso aqui eu sou ovelha. Não, nisso aqui eu sou pastor. Não, nisso aqui eu sou ovelha. Não, nisso aqui eu sou pastor. Minha oração é essa. E quando nós terminarmos esse culto, você vai sair daqui com a certeza de quem você é. E aí você vai entender porque algumas coisas dão errado, não funcionam, não vão para frente. E também vai ter a ferramenta de como sair desse beco sem saída. Deixa aqui o Salmo 23, não muda, tá? E eu quero ir lá para João 10. Quem quiser acompanhar, pode ir lá comigo. Deixa o Salmo 23 aí, porque nós vamos entender por que faz tanto sentido, por que na Bíblia fala tanto em pastoreio, fala tanto em ovelha, fala tanto em cordeiro. Tudo o que nós fazemos por fé se torna justiça em nosso nome. Tudo. A Bíblia diz que o sangue de Abel fala até hoje. Abraão lhe foi imputado por justiça por causa da sua fé. Ele creu no que o Senhor falou, pronto. Pai da fé. É justo que ele seja o pai da fé, porque ele ouviu e creu. Ele assumiu a posição dele. Uma mulher chega em Jesus, quebra um vidro de perfume caríssimo, joga nos pés dele, e Jesus fala assim: ó, não fala mal dela, porque onde for pregado o evangelho do reino, ela será lembrada. Então tudo que nós fazemos por fé nos é imputado por justiça. Você vai entender isso já já. Em João 10, agora aqui é Jesus falando de quem é pastor e de quem é ovelha. E aí no verso 1 ele diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é salteador, ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos.
Jesus lhes disse essa parábola, mas eles não entenderam o que ela lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pasto ou alimento. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo vir, deixa as ovelhas e foge. O lobo arrebata e as dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. O último agora. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O Senhor apresenta quem é o verdadeiro pastor das ovelhas. O último versículo, ele dá uma missão para a gente. No último verso que nós lemos aqui, no 16, ele fala: existe ovelhas por aí que não são deste curral, mas eu quero juntá-las, trazer, elas me ouvirão e se juntarão a nós. Jesus, ele é o bom pastor. Aí ele fala que as ovelhas ouvem a voz dele, mas depois ele fala: eu sou a porta, e aquele que entra pela porta é ovelha. Esse achará pasto, achará alimento. Por quê? Porque a função do pastor é cuidar da ovelha. A ovelha é o animal mais dócil que existe. A ovelha, ela não tem autodefesa. Ela não tem garras afiadas, não tem dentes grandes. Quando ela vê perigo, ela grita. Ela se esconde. Uma ovelha não consegue se defender sozinha. A ovelha, ela é totalmente dependente. Totalmente dependente. Tem vídeos na internet de ovelhas derrubando pastores, quem já viu? Tem vídeo na internet que tem algumas ovelhas que derrubam os pastores, que dá chifrada nos pastores. Isso é comum, porque são ovelhas rebeldes. Estou falando de ovelha, tá? Ovelha bicho. Estou falando de igreja, não. Na igreja não tem rebelde, não tem gente assim, não tem. Agora por quê? Porque é da natureza delas se rebelar também. Elas têm disputa entre elas. Mas sabe o que acontece com uma ovelha rebelde? Ela acaba perdendo o rebanho e some, foge. Ela acaba fugindo do pastor. Aí sabe o que o pastor tem que fazer com essa ovelhinha? Pegar o cajado e quebrar as pernas dela. Aí ele pega aquela ovelha que se perdeu por causa de rebeldia, coloca no ombro, cuida da ferida dela, faz ela sarar das pernas. E todo esse processo que ele está com ela no ombro, curando suas feridas, sarando suas pernas, ensinando quem é o verdadeiro pastor, ela volta a confiança nele e vira uma ovelha obediente. Mas isso é com animal, gente. Não vamos quebrar as pernas de ninguém. A não ser no futebol. Então, olha como que tem que ser tratada uma ovelha. Quebrar as pernas dela para ela não morrer lá fora do rebanho. Porque se ela não está no meio do rebanho, ouvindo a voz do pastor, debaixo da sua proteção, ela vai morrer. O lobo vem, o urso vem, o leão vem, os chacais vêm. Ela morre. Em 2005 saiu uma matéria no jornal em Istambul. Pesquisa isso lá depois.
Numa cidade lá em Istambul, tinha mais ou menos 32 pastores, e eles foram tomar café. E desses 32 pastores cuidavam de 1.500 ovelhas. Enquanto eles tomavam café, uma ovelha, uma das 1.500 ovelhas, saiu do rebanho, caiu um precipício abaixo e morreu. Sabe o que aconteceu? As outras ovelhas que estavam fora da visão dos pastores começou a seguir ela e cair e morrer. Nós temos muitos exemplos desse. A ovelha, ela tem uma visão curta. Ela não consegue enxergar mais que 20 metros. E mesmo que ela vê o perigo, ela não para. Essa ovelha, ela viu o abismo. A visão é curta, mas na beira do abismo dá para ver. E o que ela fez? Continuou andando. Ingenuidade. Ovelha não anda sozinha. Ovelha não pode ficar sozinha. Ovelha sozinha é suicídio. Nós precisamos de alguém do nosso lado nos pastoreando. E não vem com essa ideia de falar, não, o meu pastor é Jesus. Não vem com isso, porque Ele nos deu isso, está aqui. Está aqui. Nós precisamos de pastores do nosso lado. Ricardo, eu tenho que estar na casa do pastor todo dia. Não, cara. Quem é seu melhor amigo? Se você está aqui e falar que seu melhor amigo está lá no mundo, você está errado, nós vamos ter que conversar. Toda vez que você me vê ministrando, você vai ver eu falando que nós precisamos de alguém do nosso lado, de alguém que nos ouve, de alguém que nos pega pela orelha, de alguém que nos confronte nos nossos erros. Os nossos amigos têm que sair daqui, da igreja, da presença. Uma ovelha não é cuidada por um lobo. Sabe o que o lobo faz com as ovelhas? Sabe o que o lobo faz? O lobo, ele mata a ovelha, ele entra debaixo da pele dela e ele entra no meio do rebanho. O faro das ovelhas é muito ruim. É muito ruim. Ela sente 2, 3 cheiros só. Ela sente o cheiro do pastor, da pessoa. Ela sente o cheiro do cajado e sente o cheiro de outra ovelha. Se tiver outra coisa estranha em volta dela, ela não vai perceber. Ela não vai perceber. Então o lobo come a ovelha, entra debaixo da pele dela e entra no meio do rebanho. É por isso que o pastor tem que estar com o cajado na mão na porta. É por isso que Jesus fala, eu sou a porta. Porque ele está com um cajadinho ali, ó. A ovelha vem e ele dá. A ovelha grita, bé, entra. Passa outra, bé, entra. Passa outra, bé, entra. Quando vem o lobo não aceita correção. O lobo não aceita confronto. Ele é um animal destrutivo. É a natureza dele. Por isso que o Senhor não nos chama de lobo, nos chama de ovelha. E aí quando o lobo vem, ele bate. Corre, vai embora. A ovelha não sabe escolher seu próprio alimento. A ovelha ela não tem a percepção de escolher qual pastagem comer. Ela não sabe o que é uma erva daninha e o que é uma grama boa. É por isso que o pastor precisa levar ela a pastos verdejantes. É por isso que o pastor precisa guiar ela. Porque ela pode se envenenar. E lembra do primeiro exemplo? Uma ovelha segue a outra. Quando não tem pastor, uma ovelha segue a outra. Então ela está lá se envenenando, vem outra, fala, tá lá, que legal. Buf, começa a comer também no mesmo lugar. Aí tá outra lá, vem, começa a comer no mesmo lugar. Não, mas o pastor não está aqui, vamos comer, está todo mundo comendo. Daqui a pouco está todo mundo morrendo. Então uma ovelha precisa ter direção. Uma ovelha precisa ter instrução. Uma ovelha precisa saber ouvir. Uma das melhores qualidades da ovelha é a audição.
Olha só. Uma ovelha, ela é o animal mais domesticável que existe. Tem um vídeo aí na internet que tem lá o passo, a ovelha está lá longe. E aí vem uma mulher e grita, é outro idioma, então ela grita e nada. Aí vem outra pessoa, grita e nada. Isso passa umas 5 pessoas. Aí daqui a pouco vem o pastor da ovelha e dá um grito. Todas as ovelhas viram de uma vez e vêm correndo na direção dele. Qual é a voz que nós estamos ouvindo? Se o Senhor está falando através desse ministério, se o Senhor está falando através dessa igreja, qual é a voz que nós estamos ouvindo? Qual é o alimento que nós estamos nos alimentando? O que é que está nos fortalecendo, nos dando força? Hoje, as redes sociais, a mídia, está aí. Quem quiser ouvir mensagem, qualquer assunto, o que quiser, é só digitar lá na internet. E tem gente morrendo por causa disso. Tem gente morrendo porque está ouvindo coisa que não é para ouvir ainda. É por isso que nós temos discipulados, reuniões, é por isso que nós temos culto só para obreiros, é por isso que nós temos conferência só para pastores. Porque tem coisas que não é todo mundo que pode ouvir. Tem alimento que não é todo mundo que pode comer. Paulo fala sobre isso. Tem gente que tem que tomar leite ainda. Então nós precisamos ter essa consciência de ovelha. Nós precisamos ter essa consciência de ovelha. De dependência. Não dependência da liturgia, da eclesiologia, não. Mas saber como que nós estamos vivendo. Vem fazer parte. Pô, o pastor falou de tal coisa. Como que o pastor conseguiu isso? Pastor, vamos orar um dia junto? Pastor, vamos passar um dia junto? Quem cantou aqui? A Júlia cantou. Ô Júlia, como que é esse negócio aqui aí, cara? Você ajoelha, se joga no chão, deita. Deixa eu passar um dia com você. Juninho, deixa eu ficar um dia com você, Juninho. Gui, como que você ensina tão bem? Cara, deixa eu passar um dia com você. Manda um áudio, faz alguma coisa. Sai dessa zona de conforto. Deus está falando com a gente, o rio está correndo. A gente não pode deixar o barco passar. A ovelha, ela nem bebe água sozinha. Nem bebe água sozinha. Olha isso. Se uma ovelha ouvir o barulho de uma água corrente, e for beber água, se ela não tiver a posição certa, ou se a água estiver muito forte, ela morre. Ela cai na água, a água leva ela, morre afogada. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Davi sabe, o que Davi viveu, como que Davi trabalhava. Eu fico imaginando, uma vez eu vi um pregador falando que Davi estava ali olhando as ovelhas e falou: Senhor, eu sou aquela. Qual que eu sou, Senhor? O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Minhas ovelhas estão gordas. Minhas ovelhas estão bem cuidadas. Davi nunca deixou as ovelhas. Davi estava dentro da casa do rei Saul e voltava para cuidar das ovelhas. Na hora que Samuel foi na casa de Jessé para ungir um rei, Davi estava cuidando das ovelhas. Qual a nossa responsabilidade? Qual o nível de responsabilidade que nós assumimos nos nossos compromissos? Qual é o nível? Quer que eu trago para a nossa realidade? Você que trabalha e quer uma promoção, você está esperando vir registro, você está esperando vir reconhecimento, antes de ser, de fazer, de acontecer? Nunca vai acontecer, nunca.
eu sou profeta, eu estou falando aqui, nunca vai acontecer. Enquanto você não tomar uma decisão e assumir responsabilidades, honra, nunca vai acontecer. Nunca. Onde eu trabalho eu tenho um senso de dono. De dono. Quando acontece alguma coisa triste eu choro. Eu tenho compaixão com as pessoas lá. Eu aprendi isso há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás eu saí da equipe que eu trabalhava e fui elevado para uma equipe técnica. Há 3 anos atrás eu virei líder da equipe que eu trabalhava. Comecei a ter mais responsabilidades. Não tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. Mas eu estava ali. Há 3 anos atrás, 3. Eu fui promovido quarta-feira. Eu queria ser promovido? Sim. Eu queria ser reconhecido? Sim. Mas nunca foi o meu propósito. Sabe qual foi o meu propósito? Eu saio de casa falando que vou trabalhar, então eu vou trabalhar. É o que eu vou fazer. Eu vou cumprir com a minha palavra. O Juninho falou aqui, eu trabalho no aeroporto de Guarulhos. Nós recebemos uma carta ano passado, falando que por causa do nosso trabalho, o nosso aeroporto virou o 2º aeroporto mais pontual do mundo. Nós temos pousos de 52 e 52 segundos. Pouso. Pousa uma aeronave na pista, 52 segundos depois pousa outra. Decolagem, 58 segundos. No mundo, só 2 aeroportos fazem isso. Nós recebemos uma carta, por causa do trabalho de vocês, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Senso de dono, responsabilidade. Sabe o que é isso? Deixa eu achar aqui. Guia-me pelas veredas da justiça. Quem lembra da história de Abraão e de Ló? Abraão sai da terra, recebe a palavra do Senhor, sai da sua terra, da sua parentela, e ele monta suas coisas, suas fazendas e sai da terra. E aí quem vai com ele? Quem lembra? Ló. As fazendas de Ló começam a crescer, Ló vira um líder, e o que acontece? Os pastores começam a brigar. Por quê? O pastor, ele tem uma responsabilidade, ele tem que conhecer o terreno antes. Então ele vai ver lá a grama, vê a pastagem, fala, não, amanhã eu trago minhas ovelhas para comer aqui. E aí ele faz uma marcação. O que estava acontecendo com Ló e Abraão é que os pastores deles estavam brigando. Por quê? As suas ovelhas estão comendo no meu pasto. Ou seja, eu venho, cuido da terra, cuido da grama e você vem e come. Qual foi a decisão? Ló, escolhe um lugar para ir. Vai. E Ló se separa de Abraão. Guia-me mansamente pelas veredas da justiça. Faça as coisas certas. Tenha responsabilidade territorial. Isso aqui, ó, que você faz de errado, suja seu nome para sempre. Para sempre. Para sempre. Não deixar a ovelha comer no pasto de outra pessoa é assumir esse senso de justiça. É falar, não, ter a consciência de que eu só faço aquilo que me é permitido. Eu tenho limites. Eu sei até onde eu posso ir. Davi não colocava suas ovelhas em pastos estranhos. Ele não invadia pastos de outros pastores, de outras pessoas para alimentar suas ovelhas. Ele sabia o que estava fazendo. Ele tinha responsabilidade. É por isso que o filho mais novo de 8 irmãos cuidava do pasto do pai. É por isso que um garoto, mancebo é entre 16 e 18 anos. É por isso que o mancebo cuidava das ovelhas. Tinha 7 irmãos lá na casa e o mais novo está cuidando das ovelhas. O pai confia.
O Pai confia em quem é justo. O Pai confia em quem tem senso de dono. O Pai confia em quem tem responsabilidade. Então eu não vou transferir as responsabilidades. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou assumir. Trazendo para a mensagem, eu vou pastorear o irmão que está do meu lado. Irmão, eu preciso falar com o pastor porque eu estou todo quebrado. Vamos falar agora. Vem aqui, vamos orar. Vamos orar. Deixa eu cuidar de você. Senso de dono. Compromisso, responsabilidade. O Pai confia em quem faz isso. Quer ver outra característica da ovelha? A ovelha, ela passa o dia inteiro comendo. O dia inteiro. O pastor solta a ovelha lá no pasto, ele fica observando. Ela passa o dia inteiro comendo. O maior órgão de uma ovelha é o estômago. Só que no meio ali do pasto elas brincam. Ou então se há um lugar que tem um terreno defeituoso, na brincadeira, batendo a cabeça uma na outra, ou brigando, ou num terreno defeituoso, ela cai e vira de perna para o alto. Por causa da lã, ela não consegue voltar sozinha. Sabe o que acontece? O estômago dela, que é aqui embaixo, pressiona o pulmão, que é aqui atrás. E se passar mais de 1 hora, a ovelha morre. Sabe qual é a função do pastor nessa hora? Pegar o cajado, aquele que tem a ponta aqui, ó. Ir lá e puxar a ovelha e pôr ela de pé de volta. Lugares ruins podem nos matar. Brincadeiras podem nos matar. Quando a ovelha está de perna para o alto lá, não consegue voltar, sabe o que ela faz? Grita. Desesperadamente. Gente, a internet está aí. Parece um bebê chorando. Quem já ouviu o bebê chorando aqui? Participa comigo, gente. Meu, você ouve de longe. Você ouve o neném chorando. Às vezes nem tem neném chorando, você está ouvindo. É igualzinho o grito da ovelha. Ela está lá, ela não tem mais ar. O pastor corre, cadê? Pega o cajado e traz de volta. Quer assumir senso de responsabilidade com o Senhor? Põe a ovelha de pé. Quer alegrar o patrão, quer alegrar o pai, quer alegrar o rei? Põe a ovelha de pé. Põe a ovelha de pé. Não transfere responsabilidade. Se acontecer na sua frente, você pode agir. Ai, cara, mas eu só tenho 1 ano de igreja, não sei nem orar. Velhão, aconteceu na sua frente. A mensagem está sendo ministrada, a palavra está sendo lançada. Se você recebeu, acabou. Você já não vai ser mais o mesmo. Lembra do que Jesus falou? Enquanto vocês não sabiam, vocês não tinham culpa. Agora eu falei, vocês sabem. Então, já era, por conta de vocês. As ovelhas, elas, por causa do tempo seco, que é o ambiente delas lá no Oriente Médio, elas soltam muita secreção. Soltam muita secreção e a secreção atrai o quê? Mosquito. Mosquito. Aqueles mosquitinhos chato. Você bate e não sai. E dá até vergonha, porque parece que está fedido, né? Só que a ovelha não tem mão, não tem ventilador, não tem nada que possa fazer. O que é que ela faz? Aí vem os mosquitos. Aí vem de novo. Cadê o rebanho? Cadê o rebanho? A ovelha entra em desespero, porque ela se perde do rebanho dela. Não foi vontade dela. Ela não está machucada, não está ferida, não é uma rebelde. É coisa natural, secreção é natural. Mas mosquitinhos pequenos tiram a ovelha do rebanho. Fazem com que uma ovelha se perde. O que é que eu trago para a nossa realidade? Distrações. Pequenas distrações, pequeninas coisas.
pode tirar a gente do caminho. Tem um pastor, é o meu cunhado, o pai da minha esposa, o irmão da minha esposa, ele é meu pastor. Ele sempre fala, tem um demônio que se chama nada a ver. Ah, isso aqui não tem nada a ver. Você vai assistir isso aqui não tem nada a ver, pô. É só uma série. É só um filme. É só um abraço. Não, a gente só vai tomar um sorvete junto. Pequenas coisas, pequenas distrações podem tirar uma ovelha do rebanho. Pequenas distrações podem nos tirar do nosso propósito. Pequenas distrações podem nos jogar no abismo. Pode nos distanciar das pessoas. Pode nos tirar do propósito. Mas existe uma cura, uma estratégia, um cuidado que está aqui. Unges a minha cabeça com óleo. Quando a ovelha tem muita secreção e o pastor vê que ela já está ficando atordoada, ele pega o óleo, joga na cabeça dela e acaba todas as distrações. O óleo representa para nós a unção, a presença, a oração. Então estar sempre orando por outra pessoa é estar tirando as distrações. Estar sempre ungindo outra pessoa com o óleo da oração, trazendo a presença da vida da pessoa, é estar tirando as distrações, é estar cuidando, é estar amando, é estar tendo responsabilidades. É isso que o Senhor quer fazer conosco aqui hoje. É isso que nós vamos fazer aqui hoje. Num ato profético nós vamos tirar todas as distrações. Nós vamos ungir um ao outro aqui hoje, essa noite. O que eu disse, toda vez que nós oramos um pelo outro, nós estamos tirando a distração. Nós estamos pastoreando, assumindo, tendo senso de dono. Fala, Senhor, essa ovelha aqui é sua, mas eu estou cuidando dela. Jesus falou que o mercenário, quando vê o lobo, ele corre. Quando vê o lobo, ele corre, ele sai em disparada, ele fica com medo. Por quê? O lobo vai atacar quem? A ovelha primeiro? Não. O lobo vai atacar o pastor. Porque se ele derrubar o pastor, ele pega todas as ovelhas. Então nessa hora o cara olha para o salário, olha para... Não vale a pena. Quem está aqui todo domingo? Quem está do seu lado e não te deixa por nada? Aquele cara que está com você e fala, daqui eu não saio, não largo. Aqui faz sentido a expressão, te amo de graça. Não é por dinheiro, não é por posição, não é por reconhecimento, é por amor. É saber a quem você pertence e eu sei porque eu cuido de você. Então a função de um pastor, é cuidar da ovelha do nosso Senhor. Jesus, ele é o sumo pastor, ele é o bom pastor. Ele pagou o preço pelas ovelhas. Nós não podemos fazer nada mais. Nós não podemos ter ambição pelas ovelhas. Nós não podemos querer subir por causa das ovelhas. Nós não podemos querer lucrar com as ovelhas, porque ela já tem um dono e é irrevogável. Falei certo? Oh, glória. É irrevogável. As ovelhas pertencem a Ele. O que você precisa fazer é tomar um senso de dono. Responsabilidade pelas coisas dele. Responsabilidade. Eu quero ler aqui alguns versos e nós vamos orar. Em Ezequiel 34,
Ezequiel 34 é famoso, né, pastores? Ezequiel 34 é muito famoso para nós. Ezequiel 34, eu não conheço nenhum pastor que não tema esse verso. Eu não conheço nenhum pastor que não sinta as pernas tremer quando alguém fala nele. Quero ler só alguns versos de Ezequiel 34. Depois você lê na sua casa e vê quais são as consequências de um pastor que é negligente com as ovelhas. Quero ler só o verso 2. Diz assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Se você ainda tem na sua cabecinha que seu único pastor é Jesus, por que é que Deus está repreendendo os pastores aqui? Por que é que Deus está repreendendo quem cuida do povo dele? Pastores que se apacentam a si mesmo. Eu não preciso da sua oração. Eu já ouvi isso. Eu creio demais na cura. Creio muito. Quer que eu te conte um testemunho só? Só um. Uma mulher urinava sangue. Me ligou desesperada. Falei com a Mônica, a gente foi na casa dela. Ela estava urinando sangue. Ela falou: Ricardo, eu fui no posto. E aí o doutor falou que o meu rim já era. E pior, ela já tinha arrancado um. A gente tinha acabado de começar uma célula lá na casa dela. Ela falou: eu não quero mais vocês aqui. Eu não quero mais célula. Deus está abençoando as pessoas e eu estou morrendo. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu falei: vamos esperar até amanhã? Era uma quinta-feira, a célula era na sexta. Vamos esperar até amanhã? Você espera comigo? Espero. Mas amanhã eu vou anunciar que eu não quero mais a célula aqui. Amém, vamos esperar até amanhã. No outro dia nós fomos na casa dela. Tá lá, tá rolando a célula. Começou, eu falei: gente, vamos orar? Vamos. Quem tem alguém aqui que está sentindo alguma coisa? Vamos orar por cura. Aí o menino falou: ó, tô uma semana de atestado, minhas costas estão travadas, eu não consigo trabalhar. Ele estava assim, ó. Eu não percebi porque estava sentado no sofá. Ele levantou e fez assim, ó. E aí a gente foi orar. Senhor, ele levantou. Eu nem orei. Tem mais alguém aqui sentindo? Tô com dor aqui. A menina chegou perto para a gente orar, foi curada. Ninguém sabia do rim da dona da casa, da anfitriã. Ninguém sabia. Nós chamamos ela. Vamos orar aqui, vamos orar. A gente pegou ela, a Monique colocou a mão nela. Nós oramos. Terça-feira, isso foi na terça-feira, ela teve retorno do médico. Eu estava sentado na minha mesa, na cadeira. Um amigo de trabalho aqui, e a gente conversando, ele foi no banheiro, voltou, sentou pálido. Falei: o que foi, mano? Falou: acabei de urinar uma pedra. Fui urinar, a pedra bateu. Pedra no rim. Eu falei: cara, Deus pode te curar, mano. Quando eu olho no celular, 2 mensagens, 2 áudios. Eu ostentava esse áudio, né, amor? Onde eu ia, levava esse áudio, colocava no microfone para as pessoas ouvirem. A mulher, o primeiro áudio, 5 minutos chorando. 5 minutos chorando. No segundo áudio, 3 minutos chorando e 3 falando. Ela falou assim: Ricardo, as pessoas, eu estou com vergonha porque as pessoas aqui, está todo mundo olhando, perguntando o que é. Tem um monte de gente aqui em volta de mim querendo saber o que está acontecendo, que eu estou desesperada. Eu falei: pronto, morreu, vai morrer. O que foi, mano? Ela falou: eu fiz a ultrassom e o médico falou que meus rins estão como novo, como de um bebê. Os dois. Ela já tinha arrancado um e o outro estava podre. Deus deu os 2 rins para ela. Casou esses dias. Glória a Deus. Glória a Deus.
Ela casou esses dias, está feliz da vida. Toda oportunidade que ela tem, ela manda mensagem pra gente. Tô com saudade, vem aqui. Responsabilidade, senso de dono. Sabe por que eu sei? Porque eu tô cuidando, porque eu sei a quem pertence. Eu sei a quem pertence. Então, os pastores, eles cuidavam de si mesmos. Pastores que se apacentam a si mesmos. Que não tem senso de dono. Que acha que ninguém é... Ó, ninguém precisa orar por mim. Essa palavra aí, eu sei de cor. Quer falar de teologia para mim? Sou doutorado, mestrado e abestado. E aí eu cheguei na sala, tinha um menino assim jogado no sofá assim, ó. Eu olhei, ele era presidente de um ministério. O que você tem, cara? O que foi? Acordei ele. Não, tô passando muito mal, tô com uma dor terrível e tal. Levanta aí, cara, vamos orar. Vamos orar, Deus vai te curar. Aí ele, mas você é o quê? A gente trabalhava junto todo dia, conhecia já. Eu falei, como assim você é o quê? Ele falou, você não é pastor, não é presbítero, não é evangelista, você vai orar por mim? Eu falei, morra, em nome de Jesus, agora. Falei mesmo. Eu falei, não é ovelha, não é ovelha. Não é ovelha, não aceita correção, não aceita nem cura. Esse mesmo cara, que eu falei mesmo, morra, você tem que morrer, desgraçado. Não falei desgraçado não, nem devia falar isso aqui, né? Mas eu fiquei muito bravo com ele, muito. Passou o tempo, eu comecei a pregar em muito lugar, ele me chamou para pregar na igreja dele, eu não aceitei. Verdade, é ou não é, amor? Outra vez ele, Ricardo, eu te vi andando por aí, e aí eu senti de Deus de te chamar para ministrar no culto dos jovens. Eu falei, é? Ele é, tem certeza, cara? Tenho. Entra lá no meu Facebook, tem Facebook? Tem. Entra lá, vê se você vai querer que eu pregue na sua igreja para os seus jovens. Ele entrou no meu Facebook, eu tinha acabado de descolorir o cabelo. Deu uma doida em mim, na Monique, vamos descolorir o cabelo? Vamos. Ela foi lá, comprou o descolorante e a gente passou no meu cabelo. Entra lá no Instagram, no Facebook, tem lá, amarelo, loirinho, igual os meninos assim. Parecia o Rodriguinho dos Travessos, lembra? Tem uma foto lá com a prancha assim, tava na praia. Parecia um foguinho. E aí ele, varão, vamos deixar para uma próxima oportunidade. Não é ovelha, gente. Não é ovelha. Semana passada, ele faltou no trabalho, eu fiquei preocupado. E eu perguntei o porquê que ele faltou. E ele falou, cara, minha mãe tá com câncer, tá no hospital e tá esperando uma cirurgia, não tem resposta, hospital público. E aí eu e minha irmã, nós estamos revezando para cuidar dela. E aí minha irmã tem uma filha pequena, minha irmã não podia ir, eu tive que ficar lá 2 dias. Então ele fica o dia inteiro acordado no hospital e para trabalhar de madrugada é difícil. Ele faltou. E eu chamei ele e falei, cara, é o seguinte, vamos orar pela sua mãe? Deixa eu orar por ela. Ele, vamos, por favor. Peguei na mão dele, nós oramos. Eu não sei como está indo, desde esse dia eu não vi ele ainda. Mas é senso de responsabilidade. Não importa o que aconteceu lá no passado, se a ovelha deu cabeçada, ainda tem um dono. Nem que tenha que carregar com as pernas quebradas nas costas. Mas essa ovelha tem que ser sarada. Tem que ser curada. Por que os pastores apacentam a si mesmos? Tem que virar ovelha de novo. A ovelha é o animal mais domesticável que existe.
mais domesticável que existe. Mais que cachorro, que gato, que jacaré. Tem um vídeo aí na internet famoso que a mulher cria jacaré em casa, você viu? Eu falo muito de vídeo na internet, né? A gente não assiste televisão em casa, né? Por opção, por escolha, não é doutrina. Nós não assistimos TV em casa. E então, o passatempo é a internet. Claro que com moderação, de vez em quando. É o animal mais domesticável. Então, se tem um pingo de rebeldia, está errado. Se desviou o caminho, vai acontecer alguma coisa. E aí tem muita gente quebrada. Tem muita gente ruim das pernas. Porque não sabe por onde está andando. Não sabe quem está ouvindo. Não sabe o que está comendo. Por quê? Porque saiu da presença do pastor. Quer ver como isso aqui virou justiça? Você tirou? Coloca lá, coloca lá. Aí, ó. Quer ver como isso aqui virou justiça? Uma adoração, uma oração, uma composição, uma expressão de sentimento, de experiência. Quer ver como virou justiça? Eu não marco Bíblia, então eu fico perdido. Eu sou falho em fazer esboço, eu não sei fazer esboço. Não sei. Tanto que o esboço está aqui, eu estou falando tudo que está no esboço. De tanto que eu li, eu decorei. Olha lá no Ezequiel 34. No verso 20, a partir do 20. O Senhor está exortando os pastores o verso 34 inteiro. O capítulo 34 inteiro. Aí quando chega no verso 20, ele fala assim, ó. Por isso o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Porquanto com o lado em que o ombro com o ombro dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as palhais para fora. Portanto livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Deus está falando de nós. E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. Quem está lendo? O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Viu como uma experiência virou justiça? Viu como uma vida verdadeira virou justiça? Davi já tinha saído de cena há uns 70 anos. Davi já estava morto. Mas a sua experiência, quando mancebo, quanto jovem, a sua manifestação de quem ele era no secreto, virou justiça, a ponto de Deus compará-lo com Cristo. Ai, cristãos, pequenos cristos, pequenos cristos. Eu amo quando alguém me xinga por causa disso, demais. Mas eu também amo quando alguém chega e fala: cara, tem algo diferente de você. Eu falo: tem, vem aqui que eu te mostro. Senta aqui comigo. Cristãos, pequenos cristos, o seu ato de justiça hoje salvará pessoas amanhã. Imagine agora você sendo comparado com Cristo. Então, tudo isso que eu falei, sendo colocado em prática, vai te trazer justiça de salvação. Vai te trazer justiça de reconhecimento. E não existe reconhecimento melhor que esse, de saber que alguém morreu para dar a vida por você. De saber que alguém vive para te amar, para cuidar de você. Eu sigo grato porque
Não tem um dia sequer, há anos, não tem um dia sequer que eu não recebo uma mensagem pedindo ajuda, ou uma mensagem de agradecimento, ou uma mensagem de testemunho. Há anos. Eu não sou famoso por isso, minha mensagem não é essa, mas é justiça. Eu não vivo por isso, por fazer nome, por engrandecer, pelo contrário, eu sei quem eu sou, me conheço. Eu sei que um elogio pode me tirar do propósito, um elogio. Eu não gosto de receber elogios, eu não gosto. Sabe por que eu não gosto de receber elogios? Porque eu amo receber elogios, é minha fraqueza, a soberba. Isso vem de berço, é de família. É algo que eu estou tratando há muito tempo. É herança do sangue. Na minha família não tem histórico de ladrão, de nada, mas de soberba tem muito. E é minha luta. É por isso que eu exponho sempre o meu ponto fraco. Sabe o que vai acontecer hoje? Pessoas vão me elogiar por eu falar que não gosto de elogio. Isso é comum, isso é comum. Mas esse é o ponto fraco. Por isso que expor a verdade é o melhor caminho. Por isso que mostrar a fraqueza, para que vocês me ajudem, me pastoreiem. Eu estou fazendo um pedido, um clamor. Sejam meus pastores aqui. Quando vocês se lembrarem de mim, da minha casa, da minha família, orem por nós. Orem. Nós ficamos inquietos toda vez que nós vemos alguma notícia. Por isso que nós estamos ali nas redes sociais. Eu sigo todo mundo nas redes sociais da igreja, nossos amigos. Por quê? As pessoas expõem de tudo lá. E toda vez que a gente vê alguma coisa que nos entristece, a gente senta e a gente chora, e a gente quer ir no lugar, a gente liga. Porque nós temos senso de dono, de responsabilidade. Mas nós queremos isso também. Isso precisa ser recíproco. Não é, eu tenho isso. Não estou falando isso porque eu não tenho. Tem uns caras aqui que eu conheço há menos de um ano, que são meus brothers já. Que senta comigo, que me manda mensagem. Como que você tá, mano? Lembrei de você. Minha oração é que essa mensagem nos una mais. É que você tome esse senso de responsabilidade do outro, que você sinta a dor do outro, tenha compaixão do outro. Ah, irmão, não veio para a igreja, deve estar na festinha. Vamos orar por ele? Será que aconteceu alguma coisa? Como será que ele está? Tem alguém doente? No outro dia liga para ele. E aí, melhorou, cara? Você está bem? Está legal? Como você está? Senso de dono, se põe de pé. Vamos orar. Vamos pôr isso em prática hoje. Toma senso de responsabilidade hoje. Vamos jogar azeite na cabeça de alguém hoje. A unção, a bênção do Senhor, ela não é para o indivíduo, ela é para o coletivo. Nós ouvimos isso aqui quase toda semana. A manifestação de Deus no coletivo é para a igreja, quando é só um corpo. Então nós recebemos no secreto para manifestar no coletivo. E o que é um corpo? Um corpo composto por muitas células e membros. Quando um membro está doente, o corpo todo sente. O corpo inteiro fica defeituoso. Eu machuquei o meu dedinho do pé, o dedo mindinho do pé, uma vez. E aí já não anda direito. Porque eu manquei tanto, a outra perna inchou. Comecei a sentir dor na outra perna. Eu falei, uau, machuquei aqui, tá doendo aqui. E aí você vai tentando disfarçar, a dor vai só piorando, porque o corpo inteiro sente.
Então cuidar da ferida de um é cuidar da saúde de todo o corpo. Se você faz por um, você está fazendo por todos. Então vamos derramar azeite na cabeça de alguém hoje. Vamos orar por alguém hoje. Escolha alguém aí. Vamos orar por alguém. Pega uma pessoa aí e vamos manifestar a responsabilidade que o Senhor nos deu. O Senhor, Ele está fazendo coisas novas no nosso tempo, mas Ele não está negligenciando nem dispersando as coisas que já passaram. O que nós aprendemos até aqui, nós só estamos agregando mais coisas. Nós somos uma criança que está adquirindo conhecimento no decorrer dos dias.